Viva a todos, sejam muito bem-vindos a uma edição especial da Tertúlia Bola Branca, hoje exclusivamente para falarmos de ciclismo, em particular da grandíssima da Volta a Portugal, que começa já esta quarta-feira, dia 6 de agosto. Começa na Maia, com o habitual prólogo, seguido de mais 10 etapas, 5 delas de montanha, a terminar em alto, outras 4 com perfil acidentado, um percurso um pouco difícil para os sprinters puros. Teremos oportunidade para analisar isso mesmo ao longo do programa. A volta que termina também, como é habitual, depois com o contrarrelógio individual em Lisboa. O meu nome é Eduardo Silva, estou acompanhado do José Azevedo, antigo ciclista e atual diretor desportivo da FAPEL, uma das equipas que estará em prova, e também do Gonçalo Moreira, jornalista, comentador do Eurosport, uma das pessoas mais por dentro da modalidade em todas as suas disciplinas. Muito bem-vindo aos dois. Começo pelo José Azevedo, até porque temos uma notícia de última hora, não é? Quando saiu a equipa oficial da FAPEL, o Maurício Moreira, que foi uma contratação para este ano, não está na vossa equipa para a volta a Portugal. Porquê e como é que isso muda ou não os objetivos que vocês têm para esta volta? Boa tarde. Bom, logicamente para nós a contratação do Maurício abria sempre a perspectiva, foi na perspectiva de reforçar a equipa e ter mais um ciclista que nos permitisse aspirar a ganhar corridas, pelo menos a estar na luta pelos bons resultados. Era o ciclista, ou foi o ciclista, que antes da nossa contratação mais provas ganhou, se calhar com o melhor currículo, e para nós foi sem dúvida uma grande aposta. O que é certo é que desde o início do ano o Maurício tem vindo a ter alguns problemas físicos, algumas lesões, ou seja, começou logo no inverno, teve uma paragem, retomou os treinos, começou a competir, fez as primeiras provas, no Gran Caminho voltou-se a ressentir, uma longa paragem, a curar a lesão, outro tempo depois de treino, não é? Para ter um mínimo de base para regressar à competição, chega, faz 2 provas, no Prémio do Douro volta-se a ressentir, volta a parar, ou seja, tudo isto é complicado, ou seja, não há base, não há continuidade de trabalho. Correu a última prova, acabou por não conseguiu terminar, notava-se que fisicamente ainda estava com algum déficit, no entanto faltavam 20 e tantos dias à volta e havia sempre a expectativa de, começávamos a saber que não ia ser fácil chegar à volta num bom nível. Mas o que é certo é que com o passar das semanas a equipa teve em estágio e na altura de fazer a seleção tivemos que ser justos. O Maurício é um grande ciclista, tem um grande nome, mas só isso não é o suficiente. E tendo em conta todos os problemas que ele teve ao longo do ano, não foi possível, ou seja, não o selecionámos simplesmente por isso, porque a sua condição física neste momento não é ideal, e tem corredores na equipa que estão melhor fisicamente e têm as nossas opções. Os objetivos mantêm-se os mesmos, tentar lutar pela vitória, ou sem o Maurício muda um bocado, talvez em relação ao que perspectivavam no início, quando o contrataram? Como eu disse, eu com o Maurício, logicamente que era um reforço. No entanto, temos corredores como o Joaquim Silva ou o Tiago Antunes, que estão neste projeto desde o início, são como a base desta equipa, a juntar a outros. Tivemos também o infortúnio do Keegan, que este ano, o Keegan Swirbul, a melhor época que estava a fazer desde que chegou à equipa, no troféu Joaquim Agostinho, logo na primeira etapa também teve que parar, não conseguia pedalar, vários exames, tem um problema no joelho, também não está na volta. Logicamente que isso afeta, são corredores que têm um bom nível, que afeta, ou seja, quando olhamos à conjuntura da equipa, não vamos dizer que vamos sentir a falta deles. Está na volta com 7, confiamos nestes 7. Mas se neste caso temos o Tiago e o Joaquim, que acreditamos neles, em vez de 2 pudéssemos ter 4, era melhor, não é? Claro. Gonçalo, não vives cá, não é? Mas vens a Portugal para acompanhar mais uma volta a Portugal, não é? Tu que narras ciclismo o ano todo, as maiores provas, tem sempre um gostinho especial vir para fazer a volta a Portugal? Tem, porque como tu disseste, eu não vivo em Portugal, eu vivo em Valência, em Espanha, desde 2013, e para mim voltar a Portugal
Pois primeiro é sempre um gosto e sobretudo voltar no âmbito da volta a Portugal é como voltar às minhas raízes, à minha infância, aos verões que passava a ver a volta a Portugal, agora poder participar ativamente na promoção do evento, porque durante o evento eu trabalho para a Pódium, onde procuro também aumentar o alcance da volta a Portugal através das redes sociais, pois isso para mim é um gosto enorme, não é? Como trabalhar no meu sonho de criança e claro, depois também poder voltar agora já mais velho, não é? Volto quase como com o espírito imigrante, volto às romarias, a volta a Portugal tem essa especificidade, não é? Porque é um evento que nos leva, não nos leva só ao Porto ou a Lisboa ou a Braga, também nos leva a outros sítios mais pequeninos, onde eu, mesmo quando vivia em Portugal, pois não tinha tantas possibilidades de ir ou de visitar, e vai ser giro. O ano passado já foi a primeira vez que fiz, este ano será a segunda, e espero que corra ainda melhor do que a primeira. José, Portugal está a atravessar agora uma onda de calor extremo, não é? Isto pode afetar a volta de alguma forma? Há alguma indicação da organização? Possíveis alterações? Porque não é novidade também, não é? O calor extremo, até os incêndios, há 2 anos acho que a Serra da Estrela, quando foi a subida à torre, estava com um incêndio. Mas há alguma indicação? Pode afetar de alguma forma? Não temos indicação nenhuma até ao momento, não é? Nós estamos atentos às notícias, é uma vaga de calor, bom, que já vem de alguns dias, semanas. Este verão tem sido, mês de julho, bastante quente. Agora, aqui a questão está com este protocolo que eu sei que colocou em prática, não é? Na qual, em situações extremas de condições meteorológicas, poderá haver alguma alteração à etapa. Eu espero que não é? Não é bom para ninguém ter que nos colocar esses cenários de alteração ou redução de quilómetros. Eu entendo, não é bom para a parte desportiva, não é bom para o organizador, tem os seus compromissos, acho que ninguém fica a ganhar com isso. Vamos ver, esperemos que o calor vai persistir. Eu acho que também a gente pode pensar numa situação dessa quando falamos em algo, como o próprio protocolo diz, situações extremas. Calor extremo, eu acho que para já ainda não é isso, não dizer que é isso, não é? Ok. Entramos na competição em si, talvez. Eu conversei com os diretores desportivos das equipas todas portuguesas e quase toda a gente escolhe a Anicolor como os grandes favoritos para revalidarem o título. Gonçalo, o Arta Muniz vai ser o líder da equipa outra vez para tentar a dobradinha, mas a verdade é que eles têm outros candidatos fortes também, não é? O Alexis Guerra e o Rubén Fernandes. Concordas com esta ideia que a Anicolor a Anicolor Tian 21 é a grande favorita? Eu acho que tem que concordar, não é? Gostando ou não da temporada, aqui não está em causa a temporada que tem feito, que tem sido na linha das últimas que tem feito, não é? Porque são sempre a equipa que chega à volta a Portugal, pois já com vitórias importantes, este ano não é exceção, mas por uma questão de orçamento, de estrutura, é uma equipa que é uma eterna candidata a ter que ganhar, não é só o ser favorita, não, a Anicolor, Tian 21, tem que ganhar. O projeto está criado para ganhar, mas nem sempre ganha a equipa que tem mais recursos, às vezes ganha a equipa que corre melhor, ou aquela que é mais criativa, ou o corredor que está mais inspirado. É uma volta a Portugal que ainda por cima é extremamente dura, com muitos finais em alto, o regresso do Alto Monte Junto, que para mim particularmente é a etapa que me gera maior curiosidade, porque há mais de 40 anos não está presente na volta a Portugal, e que ainda por cima é ali um bom campo de treinos e não sei, é o tubo de ensaio de grandes ciclistas da nossa história, desde o Joaquim Agostinho ao João Almeida. Pois a Anicolor vai ter primeiro, logo a missão de ganhar o prólogo com o Rafael Reis, que é já quase uma tradição de verão, tanto quanto a própria volta a Portugal. Sim, acho que esse é o primeiro desafio para as outras equipas, a tentarem bater o Rafael Reis no prólogo, que seria a 7ª vez que ele ganha o prólogo na volta. E depois é vermos logo na chegada à Braga como é que se vão posicionar as outras equipas, porque eu, curiosamente, este verão estive em Braga, fui visitar o Sameiro, lá está, daquelas excursões que não fazia
há muitos anos, e fui até o Sameiro, fui até o Bom Jesus, e desde lá de cima pensava, caramba, vamos ter aqui uma etapa extraordinária, porque aquela zona é super dura, é um calor insuportável, se for um daqueles dias com muito calor à moda de Braga, e são 2 passagens, portanto não é uma subida e já está. Recordo-me que da última vez que chegaram a Braga subiam também ao Sameiro, mas depois desciam para Acabava o centro da cidade. É? Claro, e acho que nesse aspecto a Pódium fez muitíssimo bem em convencer a autarquia de Braga a poder colocar a subida lá em cima, porque acho que vai ser um espetáculo. Vai ser um espetáculo visual e vai ser logo um espetáculo desportivo, e aí é que vamos ver se, por exemplo, a AP Hotels e Resort a vir a Sporting Clube Farense, quase que ficamos sem tertúlia, só a dizer o nome da equipa algarvia, mas vão ter ali também um desafio já no primeiro dia com o Afonso Silva e também com o Resso Espanha. E não só, eu quero acreditar que, por exemplo, na equipa do José Azevedo vamos ver a melhor versão do Joaquim Silva e do Tiago Antunes. O Tiago Antunes é um ciclista que eu particularmente gosto desde há muitos anos, conheço desde que ele estava na SEG Racing, nos Países Baixos, enquanto passou na sua etapa formativa pelo ciclismo internacional. É um ciclista com um potencial fabuloso e tem feito uma época, no meu entender, também de muito alto nível. Portanto, há muita gente dentro das outras equipas que espero que nesse dia que se consigam pelo menos defender, para não ficarmos logo sem 4, 5 nomes importantes e só para não ocupar todo o lugar, porque o Zé Azevedo também terá a sua lista de referências, mas há muita gente dentro das outras equipas que também tem muito potencial, sobretudo ciclistas de um perfil mais jovem, que estou normalmente atento ao ciclismo sub-23, júnior, pois tenho vindo a seguir desde há algum tempo e quero ver, por exemplo, o Lucas Lopes, quero ver a continuação do trabalho que o Hernani Broco tem feito na Credibon, LA Alumínios, Marcos Car, com todos aqueles talentos que já o ano passado andaram bem e que eu espero que voltem também a repetir, como o Gonçalo Liaça. José, o Gonçalo tocou aqui no tema dos orçamentos e do orçamento da Anicolor, até essa diferença. Há uma diferença grande nos orçamentos da Anicolor do que conhece ou da ideia que tem para o resto das equipas. A verdade é que a Anicolor tem ido várias vezes buscar ciclistas de grande experiência, alguns até ao World Tour. O Ruben Fernandes tem 10 ou 11 grandes voltas e isto custa dinheiro, não é? Eu não sei os orçamentos das outras equipas, né? E algo que eu não... É algo privado que não quer discutir. Não sei quanto é que a Anicolor gasta, muito sinceramente. Eu posso falar da FAPEL, a única coisa que eu posso falar. E o que eu lhe posso dizer é que o maior projeto de ciclismo que existe em Portugal neste momento é o projeto FAPEL Cycling. Isso não tem dúvida nenhuma. E é um projeto, com todo o respeito pelos outros, único no ciclismo português. Basta ver em todas as dimensões, não é? Feminino, formação. Claro. Isso para mim é que é um projeto, não é? Maior projeto. E eu acho que nesse aspecto, não é faltar à modéstia, não é? Nós somos o FAPEL Cycling e a empresa FAPEL é a empresa que mais aposta no ciclismo em Portugal, e nós conseguimos criar o maior projeto que existe no ciclismo nacional, não é? Com todo isso que é a formação, criar novos talentos, formar novos corredores, ensinar-lhes o que é o desporto, ensinar-lhes o que é o ciclismo, ensinar-lhes a ética do desporto, os valores principais do desporto, o que é competir de uma forma com comportamentos corretos, e depois isso reflete-se na equipa profissional. É a nossa forma de estar, há princípios que nunca abdicamos, e eu tenho muito orgulho naquilo que consegui construir, apesar de não sermos a equipa que mais ganha. E para esta volta a Portugal, acha que é mais provável decidir-se na alta montanha, como é habitualmente normal, ou podemos ter uma fuga descontrolada, como no ano passado, com 10 minutos, até pelo perfil desta volta, que tem ali algumas etapas que parecem clássicas, não é? Muito acidentadas. Qual é a previsão? O que é que acha? Eu acho que o lógico é termos uma volta a Portugal dentro dos parâmetros da que foi a volta a Portugal 2023-2024, onde houve vários corredores com capacidade de ganhar a corrida e uma luta diária até ao último dia. Pode não ser até ao último dia, mas uma luta diária ao longo da volta. As últimas 2 edições foi-se para o contrarrelógio e definiu-se o vencedor. Há 2 anos, lembro de em Viana havia 5 ou 6 corredores a disputar a volta, num espaço curto, todos uns com mais possibilidade, havia ali 6 que podiam até ganhar a volta, não é?
Eu lembro disso porque nós partimos para a volta com o Henrique Casemiro em segundo e depois acabou por terminar em sexto. Ou seja, as diferenças não eram assim tão grandes. E o ano passado a mesma coisa. Também estava o Artanis, que acabou por ganhar. O Abner era segundo, à partida para o contra-relógio, depois terminou em terceiro. Ou seja, as corridas, olhando ao valor das equipas e ao valor dos corredores presentes, eu acho que, ou perspectiva-se, não é? Sim, claro. Que seja uma volta assim disputada dentro desses parâmetros. Isso mostra que existe competitividade. Gonçalo, queria falar aqui um bocadinho do Jesus David Penha, que tem o Tavira. Ele vem de 3 anos no World Tour na Jayco. Percebe-se que é um trepador de nível alto, não é? Para a dimensão portuguesa. Ele apresentou-se logo com o 5º lugar na etapa rainha do Gran Caminho, já venceu etapas cá em Portugal. Quem é este colombiano? Quem é o Jesus David Penha? Como é que ele surge na equipa do Tavira e onde é que o colocas na lista de favoritos? Eu coloco, tendo em conta a característica principal desta volta a Portugal, que vão ser as muitas chegadas em alto, eu coloco lá em cima juntamente com mais 3 ou 4 corredores. Portanto, para mim é dos máximos favoritos a ganhar. Vai naturalmente perder algum tempo no prólogo e veremos depois no contrarrelógio final, porque esse é sempre o problema deste tipo de puros trepadores, não é? Mas é um corredor que se sabe posicionar, que ainda por cima partirá como líder, não é? Que não é a mesma situação que tinha, por exemplo, em fevereiro, quando fizemos o Gran Caminho, e eu tive a possibilidade de comentar o Gran Caminho no Eurosport, e recordo-me que ele ficava muitas vezes isolado da equipa, o que era normal, era a primeira corrida, ou das primeiras que fazia. Ora, é um corredor que chegou à Jayco, é um corredor com muita qualidade, com qualidade acima da média, para não ter lá ficado. Só prova o difícil que é estar no World Tour e o mérito que têm os corredores que lá conseguem fazer carreira. Portanto, eu tenho grandes expectativas de ver muito espetáculo também vindo por parte deste ciclista, porque é um ciclista que ainda agora no troféu Joaquim Agostinho pois mexeu-se quando teve que se mexer, atacou quando teve que atacar. São ciclistas que vão ter o terreno ideal para poderem espremer o melhor de si. E este ciclista, como muitos colombianos, pois teve os problemas naturais de se adaptar ao ciclismo europeu. Muitos deles não lidam bem com o fator distância, outros não lidam bem com o fator exigência. Não é fácil levar a vida de um profissional. Não quer dizer que tenha sido este o motivo. Eu não sei concretamente qual o motivo que o levou a sair da Jayco, mas sei que se não ficou, algum motivo haveria. E, portanto, para depois ele cair do World Tour a uma equipa continental é um tombo bastante significativo, mas às vezes na vida aconteceu-nos a todos, certamente, ter que dar um passo atrás para poder dar 2 à frente, e foi o mesmo que aconteceu com o Júlio Johansson, que também vinha com pergaminhos desde júnior a ganhar campeonatos do mundo, chegou à equipa da Sabgal, a Nicolor, a atual Nicolor TN21, e no espaço de pouco tempo mostrou a qualidade que tinha e voltou ao World Tour. Eu acho que a melhor notícia que temos é que Portugal, depois de uns anos de embargo técnico, chamemos-lhe assim, mas Portugal volta a ser um mercado onde o World Tour vem buscar ciclistas, e isso é sinal de que as equipas como a do José Azevedo, a FAPEL e as outras estão a fazer um esforço para credibilizar o ciclismo nacional, e não é fácil remar contra a maré. E eu diria que este ano é possível que venha a acontecer o mesmo, que mais ciclistas, se não for para o World Tour, que possam sair para o Team. Para o Pro Team nunca houve digamos que um hiato tão grande, mas foram muitos anos sem sair um ciclista diretamente de uma continental portuguesa, e de repente no mesmo ano saíram 2, o Afonso Eulálio e o Júlio Johansson. E eu acho que isso é a melhor notícia para os diretores desportivos, porque é para isso que montam equipas, é para valorizar os ativos, valorizar os corredores. Eu acho que o ano passado o Afonso Eulálio deu um espetáculo tremendo na Volta a Portugal. Curiosamente, até acho que saiu mais reforçado o Afonso Eulálio, que não ganhou a Volta a Portugal, do que propriamente o Artem Nish, que correu de uma forma diferente, correu sempre em contrapé, e acabou também por beneficiar de circunstâncias muito especiais naquela etapa que terminou na Senhora da Graça, porque foi uma etapa que se descontrolou. Em condições normais, se tivesse sido a etapa melhor controlada, eu acredito que o Joaquim Andrade possa também pensar isso hoje em dia, se calhar até podiam ter gerido a situação de uma outra forma, mas às vezes é fácil falar quando as coisas já aconteceram, e neste caso eu só espero que o nível de imprevisibilidade e o nível de espetáculo seja semelhante ao do ano passado, porque eu, ano passado, como espectador, desfrutei imenso da Volta a Portugal.
E das equipas estrangeiras, achas que alguém também pode vir a ser protagonista? Quem é que estás mais entusiasmado para ver ou para perceber qual vai ser o verdadeiro nível? Ou achas que a disputa vai acabar por ser das equipas portuguesas? Eu gosto sempre que quando as equipas estrangeiras vêm à volta a Portugal, venham para acrescentar valor, não é? Porque acho que é importante dar um ambiente competitivo cada vez melhor aos nossos ciclistas. Infelizmente este ano faltam algumas equipas que têm sido habituês das últimas temporadas, sobretudo as Pro Teams espanholas, as equipas de segunda divisão, e acho que isso é uma pena, mas por outro lado vejo, por exemplo, com muito bons olhos o regresso da Petrolike. Eu tenho gostado muito do trabalho que tem feito a Petrolike. Além disso, o ciclismo mexicano este ano está na moda, com o Isaac Del Toro, que já leva para aí 7 ou 8 vitórias, fez um giro magnífico e também nos mostrou que no México, depois de 20 ou 30 anos sem aparecer um ciclista com capacidade ganhadora, pois à raiz do Isaac Del Toro, estamos a descobrir também a Petrolike. Este ano eu fiz o Giro dos Abruzos e eles ganharam a etapa rainha do Giro dos Abruzos, que era uma etapa bastante dura. Portanto, eu tenho muitas expectativas e lá está. Assim como a Portugal vieram parar alguns corredores que querem relançar as suas carreiras, na Petrolike acontece exatamente o mesmo, não é? Nós temos o Jonathan Caicedo, que eu nunca esquecerei, que foi o ciclista que no mesmo dia em que o João Almeida vestiu a camisola rosa no primeiro Giro de Itália em 2020, o Jonathan Caicedo foi o ciclista que por 1 ou 2 segundos poderia ter vestido e a história poderia ter sido completamente diferente, porque foi uma chegada ao Monte Etna que ele ganha, mas o João veste de rosa. Portanto, a Petrolike é uma equipa que eu tenho muita curiosidade e acho que, por exemplo, há que dar mérito ao que tem feito a Project Echelon. A Project Echelon pica sempre o ponto, seja com os seus velocistas, seja com o Scala, que foi o ano passado um ciclista que especulou e ganhou numa etapa também fabulosa. É uma equipa que traz sempre algo e traz o Scott McGill, portanto traz gente que conhece a volta a Portugal e esta equipa que costuma ser acompanhada durante a volta a Portugal pelo André Cardoso, o ex-ciclista André Cardoso, pois é uma equipa que traz muitíssimo na minha opinião. Depois temos a Caja Rural, não é? Caja Rural com o campeão olímpico Yuri Leitão, acho que é quase também um ex-libris da nossa volta à Caja Rural, que é a única Pro-Team que temos este ano selecionada. E nunca esqueceram uma coisa, é que este ano a Caja Rural, nos Campeonatos Nacionais de Espanha, ganhou o contrarrelógio. Surpreendeu toda a gente num ambiente competitivo, pois que tem mais equipas de segunda divisão, que tem a Movistar, que é do World Tour. Eles conseguiram ganhar com o Abel Balderstone, uma cronoescalada em Serra Nevada. Ele não vem, mas vem outros jogadores, salvo seja, outros ciclistas. Vamos ter, por exemplo, o Arriola Bengoa, que é um ciclista que eu gosto imenso, o Penhuela, que, enfim, nós conhecemos bem por cá, não é? O Francisco Penhuela, o Taylor Stites é outro corredor que está mais do que familiarizado com a nossa volta. Eu espero pelo menos ver a Caja Rural ter 2 ciclistas na discussão do top 10 e estar na discussão de etapas também. José Azevedo, no ano passado o Afonso Eulalie foi a grande surpresa, não é? A grande revelação da volta. Estás à espera de mais alguém que possa surpreender este ano, alguém talvez fora da caixa ou que não se esteja tão à espera que possa surpreender? Para ser honesto, o que o Afonso fez o ano passado tem todo o mérito, tem todo o valor e o facto é que teve a oportunidade de sair para a Bahrein este ano, já teve oportunidade e demonstrou o valor que tem. A Volta à Itália foi um desses exemplos, apesar do Afonso não ter terminado, ele fez uma excelente corrida, sacrificou-se muito em prol do líder. É claro que isso provoca-lhe muito desgaste e talvez pela sua juventude, a sua inexperiência, em alguns momentos não foi capaz de gerir tão bem o esforço e numa etapa muito dura acabou por ser forçado a abandonar. Mas isso não tira mérito nenhum à Volta à Itália que ele fez e eu acho que ele, na minha opinião, fez uma corrida excelente, o que demonstra a sua capacidade. Se vai surgir outro, é difícil dizer, não é? O ano passado também, se tivesse já partido a volta, não ia-nos dizer que o Eulálio ia estar 10 dias de amarelo e que no ano, e passado uns meses já assinar pela Bahrein, não é? Eu acho que esse interesse até das equipas internacionais no Afonso não começou na volta a Portugal. Eu acho que começou na volta às Astúrias, onde ela conseguiu um 4º lugar e a partir. Isso é que chamou a atenção das equipas internacionais. E eu acho que isso é o que acontece. Infelizmente, os corredores são referenciados por aquilo que fazem nas provas internacionais. E é quando conseguem resultados de destaque nessas provas
são referenciados, passam uma taça borrada das equipas e depois são tudo esperar as próximas provas para tirar confirmações, se dá oportunidades ou não. Não é o que se faz no ciclismo em Portugal que vai abrir as portas a um corredor para sair para o outro. Eu acho que foi a prestação dele no Eulado nas Astúrias, foi no ano anterior em Ordizia que fez quinto, isso é que começou a colocar o nome dele no radar das equipas. Já vamos um bocadinho a como melhorar isto, ou como poder melhorar o ciclismo em Portugal e as provas, mas primeiro queria ainda falar um bocadinho mais do percurso e o facto de não ser nada fácil para os sprinters ou para os puros sprinters, digamos assim. O Gustavo Veloso da TAB Fair diz até que é um percurso descompensado, é a expressão que ele utiliza, e que falta uma etapa mais fácil, que o pelotão chegue garantidamente junto, como foi no ano passado a etapa de Lisboa. São 4 etapas que não vão à alta montanha, digamos assim, que não terminam em alto, mas são todas relativamente duras. A segunda etapa, logo a de Felgueiras Faf, tem uma subida de terceira categoria com o Sterrato no alto a cerca de 20 km do final, o que pode complicar, não é? Depois a etapa 3 nem conta, é uma etapa com 3.000 metros de elevação, portanto acho que essa nem faz sentido equacionar. Depois a etapa 5, Lamego-Viseu, esta tem a chegada em plano, mas até lá é muito exigente, não é? Com subidas duras, e portanto pode ser difícil aí para os sprinters mais puros aguentar-se. E depois temos a etapa 8, a etapa de Ferreira do Zezer Santarém, esta sim muito plana, mas depois com um final em rampa, não é? O último quilómetro com uma rampa. José Azevedo, concorda com esta opinião do Gustavo Veloso? É um percurso descompensado, desequilibrado? Vocês têm um sprinter de grande sucesso em Portugal, não é? O Santiago Mesa, já ganhou este ano, ficou até em segundo na primeira etapa no Gran Caminho. Pode ser difícil para ele? Concorda com esta avaliação? Eu sou obrigado a concordar, e não é porque tenho o Santiago Mesa na equipa a pensar que isso me podia favorecer, não é? Eu acho que numa prova com 10 dias, com 10 etapas, deveria haver pelo menos 2 dias de sprint, para tornar a corrida equilibrada, para dar a possibilidade aos sprinters também de disputarem etapas. O ano passado houve uma Lisboa, mas é uma etapa, se falhar aquela não há outra oportunidade. Ou seja, e há equipas que fazem investimentos grandes e montam equipas muito à base de sprinters, que é o caso da equipa do Gustavo, não é? Que a nível desse aspecto talvez seja a equipa melhor estruturada, com mais opções de sprint e com mais corredores habilitados à preparação do sprint. E logicamente que para eles limita-lhes muito este tipo de percurso. Por outro lado, a vinda de mais sprinters ou das equipas internacionais trazerem também sprinters também fica condicionada, não é? Porque o ciclismo não se baseia só apenas em etapas de montanha e quem chega ao alto é que é o mais forte. Eu não fui um sprinter na minha carreira, mas gosto de ver etapas de sprint. Acho que o sprinter, a preparação de um sprint, a forma como as equipas preparam aqueles quilómetros finais, os lançamentos, os lead-outs, eu acho que isso é algo de espetacular e que é preciso muito conhecimento para o saber fazer bem. E tem que haver reconhecimento da parte das pessoas para esse trabalho. Este ano, na verdade, é que a volta tem a etapa de Santarém, que é toda plana, mas depois lá está, o final tem aquele quilómetro que pode complicar um bocadinho a vida aos sprinters. Ainda para mais, estando no final da volta, se estivesse no início, há mais frescura, o sprinter consegue suportar melhor aquele quilómetro. No final da volta, há o desgaste que sofreu durante 8 dias nas montanhas para chegar àquele dia, e não sabemos se depois como é que as pernas vão estar, se tem capacidade naquele quilómetro para lá estar. E depois as outras, Viseu, Bragança é duro, Faf é complicado com o Sterrato, sem o Sterrato, mas com o Sterrato é difícil. Ou seja, não tem vida fácil, na verdade. Não é uma volta fácil para os sprinters. Gonçalo, concordas? Qual é a tua leitura sobre o percurso? Pode ser um pouco injusto para as equipas que se focam mais nos velocistas, como é o caso da Tafer, também um pouco a Aviludo, ainda que a Aviludo, os dois sprinters dele sejam um pouco mais versáteis, aguentem um pouco melhor a montanha, a média montanha, este tipo de rampas. É um percurso que pode ser um pouco injusto? O meu monumento preferido é Milão-São Remo, portanto, logo à partida declaro que
que eu gosto de ver sprints e gosto de ver aquela tensão, gosto de ver... eu digo sempre que a Milão-São Remo é como se fosse a típica comida de domingo na casa de uma família qualquer, não é? Em que tu te sentas à mesa e começas com os aperitivos, depois vêm os vários pratos, as sobremesas são para aí 5 ou 6 e ficas até às 7 ou 8 da tarde à mesa a beber e a comer. E isso, para mim, é para aplicar também nas grandes voltas, sobretudo nós que temos a sorte de que, historicamente, a nossa corrida por etapas é uma corrida longa, porque é única quase em termos internacionais. Turquia, talvez, de resto. Não tem tantos dias, tem para aí menos de 2 ou 3 dias e isso faz a diferença. Nós temos muitos dias de competição e é realmente uma pena que não possamos ver o Santiago Mesa, que não possamos ver o João Matias, o Lianrel Linares, o Diogo Narciso. Primeiro porque temos bons sprinters. Já tivemos alturas em que não havia tanta abundância de corredores rápidos, mas hoje em dia as coisas estão muito bem organizadas. Eu ainda há uns 2 meses falava com o João Matias e o João Matias explicava-me tudo aquilo que tem vindo a mudar no sprint em Portugal, um pouco à raiz também do êxito que nós temos tido no ciclismo de pista. Importam certos conceitos, certas formas de pedalar, certas formas de correr, tática, estratégia que a pista tem dado e que nos tem permitido trabalhar, por exemplo, melhor na preparação de um sprint. E isso realmente, como dizia o José Azevedo, é um espetáculo. Quando então é bem filmado desde o helicóptero, tu consegues ter a percepção de como aquilo é tudo quase que orquestrado. E para mim há poucas coisas mais bonitas no ciclismo do que um sprint bem lançado e bem preparado. Tenho pena que não haja mais etapas ao sprint. Sei que não é fácil organizar uma corrida desta envergadura, porque realmente eu sabia que a Volta a Portugal era uma corrida grande, mas uma vez que tu passas a fazer parte da caravana, dás-te conta da envergadura do evento em si, não é? Da logística de tudo, dos transferes, e impressiona porque sabemos que não é fácil para o organizador colocá-la na estrada, mas dito isto, eu também concordo que está desequilibrado e gostava de ver mais sprints. O sprint do ano passado em Marvila é uma coisa linda, porque tu estás à espera que haja um sprint e toda a gente pensa que ganhou o Tomás Conte, quando na realidade a Avilú de Loletano surpreende e arranca antes com o Nico Tivani, portanto surpreendendo o resto das equipas do sprint. Isto só acontece se lhes des oportunidades para que as equipas possam também aparecer nesses momentos e este ano vai ser difícil. Eu tenho imensa curiosidade para ver como é que as equipas vão controlar a corrida, porque a dada altura acredito que pode haver etapas, inclusivamente com movimentações, que não sei se terão repercussão ou não na classificação geral, mas prevejo uma volta a Portugal bastante movimentada, porque os sprinters vão ter que ir à procura daquilo que lhes retiraram, que é a possibilidade das chegadas para eles. Portanto, não estou a prever vida fácil para eles, mas se calhar vamos ver sprinters em fuga, não sei, se calhar vamos ver um novo estilo de correr. Eu acho que quando tens um percurso, as equipas adaptam-se. Não é o ideal, mas as equipas adaptam-se. E tenho a certeza que houve outras equipas que ficaram encantadíssimas com a dureza do percurso, não é? Porque isto sorria uns, não sorria outros, mas eu acho que vamos ter algumas etapas até bastante difíceis de controlar. Os últimos 40, a última hora de corrida, em alguns dias vai ser frenética. É um tema que serve de transição perfeito para o seguinte, que é a vinda do Yuri Leitão fazer a volta a Portugal, um ciclista que tem neste momento um peso mediático muito grande, não é? Depois das 2 medalhas olímpicas no ano passado. Pode ser o tipo de ciclista que atrai mais gente ainda do que o habitual às estradas, José Azevedo? Pode, esperemos que sim. Ou seja, o Yuri conseguiu resultados excelentes na pista. A medalha de ouro nos Jogos Olímpicos é o coroário, é o máximo, não é? Neste momento da sua carreira. Mas o Yuri também tem vitórias na estrada, em provas internacionais, ao serviço da Caixa Rural. Não vou falar das provas do que ganhou em Portugal, mas resultados em provas internacionais. E eu acho que o Yuri é um corredor que tem potencial para fazer mais do que tem feito na estrada. Possivelmente numa estrutura mais focada, mais volcada no sprint, se calhar o Yuri, com um calendário ainda mais competitivo, iria ter resultados ainda de maior destaque. Eu estou convencido nisso porque é um ciclista com potencial enorme. Agora, aquilo que o Yuri fez, campeão olímpico, espero que atraia mais público à estrada, porque nós precisamos disso. Nós precisamos de ídolos, e muitos dos ídolos do ciclismo português quase não competem em Portugal, tirando a Volta ao Algarve.
nunca mais os vemos a Figueira, Algarve, depois não competem em Portugal. Mas o que atrai as pessoas à estrada, apesar da paixão que têm pelo ciclismo, da tradição que tem a volta a Portugal, da importância que tem o evento, que é o maior evento esportivo no verão, não é? Necessita de ídolos, necessita de equipas fortes, necessita de... Porque isso é que atrai as pessoas, não é só dizer que é voltar a Portugal. E é isso que temos o Yuri. Eu, na minha opinião, sabendo que as probabilidades de uma equipa portuguesa vencer eram se calhar menores, mas eu gostava de competir num pelotão onde tivessem mais equipas internacionais, já não digo o World Tour, mas Pro Contis, porque isso trazia mais nível à corrida, mais competitividade, mais interesse, e é assim que a gente cresce. Nós crescemos competindo sempre a níveis superiores, não crescemos ganhando, ganhamos só porque ganhamos, já crescemos, não. Nós crescemos quando competimos a um nível alto. E é isso que eu, falando do meu projeto e da minha forma de estar no ciclismo, é isso que me move. É a evolução, é a progressão, e logicamente depois gostamos de haver público, não é? Não gostamos de estar a correr com as barreiras vazias. A emoção do espetáculo, quem traz a emoção do espetáculo não é só os corredores na prova, é também o público que trazem essa emoção. E esperemos que a volta a Portugal este ano continue a ter bastante público. Gonçalo, sobre o Yuri, ele hoje deu uma entrevista à Lusa e lá está, disse que as oportunidades à partida desportivamente vão ser poucas para ele. Esperas talvez até mais um papel de embaixador desta volta a Portugal? Já há alguns anos que não havia assim uma grande figura do ciclismo português talvez a fazer a volta a Portugal. Pode ser muito importante mesmo neste sentido ter o Yuri na volta? Olha, eu acho que é mais importante para a volta e mais importante para as pessoas verem o Yuri do que o impacto que terá na carreira dele, porque o Yuri tinha projetado desde o início do ano fazer a volta à Espanha. Esse era o objetivo do Yuri e era aquilo que lhe tinham transmitido desde a equipa. Ele está em final de contrato e vir à volta a Portugal no meio de uma onda de calor, numa volta a Portugal que ainda por cima não tem muitas oportunidades para o Yuri Leitão, que é um sprinter, não é? Acho que soa-me um bocadinho a pressão e a castigo, se assim quisermos. É um corredor que deveria crescer. Eu digo sempre que aquilo que o José Azevedo acabou de dizer, que ele tem potencial para fazer muito mais e melhor. Aliás, este ano em Maiorca, logo no início da temporada, perante sprinters do World Tour, exatamente, conseguiu ganhar um troféu que acaba sempre ao sprint, conseguiu transformá-lo num ataque nos últimos 600 metros. O Yuri tem os bots, o Yuri tem a vantagem de vir da pista e tem a leitura de corrida, portanto o Yuri precisa de dar um passo, que na minha opinião será um passo à frente, mas também precisa de alguém que acredite nele. Não tem tido uma temporada fácil, porque desde que se lesionou na volta ao Algarve, pois as coisas não lhe têm corrido como ele quis, mas é um corredor que eu conheço bem, de ideias fixas, e quando coloca um objetivo, normalmente cumpre esse objetivo. E eu quero acreditar que quando se fecha uma porta, e neste caso fechou-se a porta da Vuelta, abre-se a janela da volta a Portugal. E espetáculo acho que vamos ver, porque ele é um corredor que tem brilho naquilo que faz, e é um corredor que tem carisma, é um corredor que tem aura, é dos típicos corredores que falta, não é? O José Azevedo utilizou a palavra ídolo. Talvez o Yuri Leitão tem perfil, porque é comunicativo e eu gosto de o ver correr. Espero que ele corra na estrada como corre na pista, porque ele na pista é capaz de dar um espetáculo tremendo e correr com uma personalidade como poucos, e na estrada gostava de sentir mais também essa versão do Yuri Leitão. Não é o contexto competitivo perfeito para ele, mas lá está, tem que ir à procura também de fazer os seus números neste final de temporada. Antes de fecharmos, falamos então um bocadinho sobre o futuro da volta e como aumentar talvez a competitividade da volta a Portugal. Este ano acaba o contrato de concessão da organização com a Pódio. Em 2017, quando assinaram, o objetivo era atrair equipas melhores e corredores melhores. José Azevedo, isso foi alcançado nestes anos? Acho que não. Muito sinceramente, acho que não. Mas eu acho que isso é o reflexo do ciclismo português.
e o reflexo do ciclismo português afeta organizadores, equipas e ciclistas. Eu acho que o ciclismo português está num período de transição, ou iniciou um período de transição. Foi um ciclismo penalizado por alguns acontecimentos que acabaram por retirar um pouco de credibilidade ao desporto, coisas que não são boas para o desporto, para a confiança de quem investe, e também para atrair a confiança das equipas em virem correr a Portugal. Porque não é só quem investe no ciclismo, nas provas ou nas equipas, para fazer que o ciclismo cresça, mas precisamos que as equipas acreditem no ciclismo português e venham às nossas provas. E eu acho que o ciclismo precisa de ganhar essa credibilidade. Eu acho que há 2 anos para cá, com a implementação do passaporte biológico, foi uma medida, um esforço por parte da Federação, juntamente com a ADOP, com o Governo. Criou-se uma ferramenta muito útil, que eu sempre disse, a única pena que eu tenho no sistema é que chegou a Portugal 15 anos depois de ter sido criada a nível internacional, mas chegou, houve mérito das pessoas, muito esforço em pôr em prática isso, e viu-se que o ciclismo passou a ser equilibrado. Como eu disse há pouco, as últimas 2 voltas a Portugal foram o reflexo da época de 2023, da época de 2024. Mas tem que se continuar. Tem que se continuar isto. E essencialmente é isso. É esta luta que tem que continuar, acreditando sempre que as coisas estão a ser feitas da melhor forma, no bom caminho, para ganhar essa confiança. Não se tem que ajudar quem trabalha bem, mas tem que se penalizar quem não consegue compreender as regras. Se todos compreenderem as regras, o nosso ciclismo vai melhorar, porque tem a vantagem de ser um desporto que as pessoas, ou que os portugueses gostam. E acho que isso é muito importante, não é? Porque os portugueses gostam de ciclismo, gostam de futebol, mas a seguir gostam de ciclismo. As pessoas vão à estrada, vão ver as provas, vão ver a modalidade. E quando houver público, as empresas apostam ao investimento, porque sabem que há retorno. Tudo isto é um ciclo, é um processo, é uma bola que tem que estar encadeada. E esperemos que as coisas continuem, o trabalho iniciado em 2023 continue a ser efetuado, que só assim é que o nosso ciclismo vai progredir. Para além dessa questão da credibilidade e dos problemas que tivemos com o doping, subir a categoria da prova eventualmente para 2 Pro poderia ajudar também a trazer equipas melhores, mais pontos, prémios melhores, poderia ser uma solução também? Na minha opinião também, nós sabemos que também a regra da UCI, da atribuição das licenças do World Tour, obriga a que as equipas, não é, para se manterem nas 18 primeiros, todas as provas contam. E o facto da volta a Portugal ser 2-2 penaliza muito, porque os pontos que uma equipa consegue obter em 10 dias de competição, não é, numa prova de 10 dias, por exemplo, se for fazer provas de um dia, de 2.1, vai conseguir, não precisa de as ganhar, fazendo top 10 ao fim de 10 dias, não é? Se fizer 5 ou 6 clássicas, vai ter mais pontos. E claro que tem quem está a dirigir essas equipas, isso é muito importante, não é? Quer manter a licença, quer ser o World Tour. Ou seja, isso são contas que essas equipas fazem. Isso, sem dúvida, penaliza. Se a corrida passasse para 2-1, já não digo para Pro Séries, porque isso era o ideal, na minha opinião, isso era o ideal. Se passasse para um 2.1, se calhar as equipas já sabiam mais pontuação, se calhar já era também mais atrativo. Acredito também que seja um entre vários, um dos pontos que acaba por penalizar a volta a Portugal neste momento. Gonçalo, este ano já falamos um bocado disto, não é? Mas só temos a Caja Rural de Equipas para o Continental. Mas este é um ano específico, não é? Porque é o ano de definição de subidas e de descidas. Há uma necessidade também, acho que é ficar no top 30 para conseguir convites, não é? A ficar nos 30 primeiros, e é um bocado por isso que a Kern, que a Burgos e que as Cautelas Cádia acabam por provavelmente, não é? Será esse o motivo pelo qual elas optaram por não vir? Eu diria que sim, que até esse último ponto que referiste, não é? O mínimo requisito para o ano para poderem ser convidadas para as suas respectivas grandes voltas, não é? No caso das espanholas, têm sempre a ambição de estar na volta à Espanha, como vai estar, por exemplo, este ano na Caja Rural, que o ano passado não esteve, mas o mesmo acontece com as italianas em Itália e as francesas em França. Há cada vez maior concorrência ainda por cima
a nível da segunda divisão, a tal divisão das Pro Team, que vem, por exemplo, de equipas muito bem estruturadas como a Tudor, como a UnoX, que estão a comer terreno a estas equipas locais. Eu sempre fui defensor de que as organizações devem convocar por mérito desportivo, mas também deve haver uma identificação com as equipas do próprio país. Nós não temos uma grande volta, mas se tivéssemos, eu ia querer que as equipas do meu país pudessem correr essa grande volta, se não todas, pelo menos uma boa parte delas, porque não faz sentido organizar os eventos e depois não dar às pessoas do país organizador, pois alguém por quem torcer, entre aspas, ou pelo menos com quem se identifiquem. E essa pressão dos pontos, estamos em ano de fecho de ciclo, que se renova a cada 3 anos, colocou pressão nestas equipas espanholas, porque, caso contrário, para o ano poderão nem sequer ter a possibilidade de estar na Vuelta, e aí sim, isso é uma questão de vida ou de morte para elas. Isto não é uma questão de não vamos à volta a Portugal porque este ano não calha bem. Não, todos os anos está mais ou menos no mesmo slot, que é no mês de agosto, que é o mês super preenchido. Só para terem noção, nós temos Volta a Burgos, Arctic Race da Noruega, Volta à Dinamarca, Circuito Franco-Belga, Volta à Alemanha, Volta à Grã-Bretanha. Todas estas provas estão num patamar superior à Volta a Portugal, que em teoria está na 3ª divisão mundial. Estas provas, ao estarem na 2ª divisão mundial, oferecem uma quantidade de pontos num inferior número de dias de competição, portanto, oferecem uma melhor relação, quase que qualidade-preço, não é? E a questão das clássicas, que as clássicas foram muito beneficiadas com o novo sistema de pontos, pois é uma obviedade. Se eu fosse reestruturar o nosso calendário para o próximo ano e se eu fosse organizador da Volta a Portugal, eu estruturaria a Volta a Portugal, porque entendo que haja certas questões que não se podem mudar. A nossa volta é uma volta, diria, atipicamente extensa, mas talvez atribuir um destes dias a uma prova de um dia, para não só estimular as equipas estrangeiras a virem cá, mas subir o nível da competição. Eu sei que isto tem encargos financeiros e é fácil falar, porque eu não tenho nenhuma responsabilidade direta no assunto, mas o que eu gostaria, e acho que o caminho tem que ser esse, o caminho tem que ser passar a Volta a Portugal a uma prova Pro Series, que é o mesmo que, por exemplo, vai acontecer no próximo ano, em princípio, com o Grande Prémio das Beiras e da Serra da Estrela. Portanto, nós nesta altura só temos em Portugal a Figueira Champions Classic e a Volta ao Algarve neste patamar. Poderíamos passar a ter uma 3ª corrida, o que é excelente, mas acho que a Volta a Portugal, pelo historial que tem, pela beleza que oferece, e porque realmente, como diz o José Azevedo, nos 2 últimos anos, pois ajudou também a credibilizar de novo o nosso ciclismo, que era fundamental. E eu adorava ver, como adepto, como espectador e como comentador, adorava ver a nossa volta a recuperar certo brio e certo orgulho internacional também, porque o orgulho dentro de portas, para mim, não está em causa. Nós somos um país que também gosta de ver ciclismo. Eu noto isso no Eurosport, noto que há maior procura por parte das pessoas, há uma base de fãs mais alargada, há maior interesse nas notícias e tudo isso a mim faz-me crer que estamos em crescimento. E estando em crescimento, o nosso principal evento, oxalá possa ter condições financeiras para também dar esse passo, porque nós merecemos. Nós, por categoria de prova, poderíamos ter até 50% do pelotão composto por equipas do World Tour. Ou seja, as equipas do World Tour podem vir à Volta a Portugal. Hoje em dia, com o estatuto que tem atual. Claro que depois temos que pensar porque é que vêm à Volta a Portugal quando podem fazer 3, 4 provas noutros países e conseguir uma maior quantia de pontos UCI e ter menores custos logísticos, não é? Porque nunca podemos esquecer de um aspecto importante, é que geograficamente nós estamos na ponta ocidental da Europa e parece que as equipas gostam de cá vir, sim senhor, mas não é por acaso que os estágios se fazem em Espanha. Não é por acaso que muitas provas se deslocam para o centro da Europa. Portanto, há que convencer as equipas a cá vir. Isto não é só bater palmas e esperar que elas venham. Agora, quando vêm, ficam convencidas, porque sei que o feedback da Figueira Champions Classic e da Volta ao Algarve é excelente. E mesmo da Volta a Portugal, sei que a Kern Pharma, a Burgos e a Euskaltel não vêm com pena, porque sempre foram super bem tratadas aqui. José Azevedo, muito também às vezes se fala de mudar a data, de antecipar a Volta a Portugal. Pode ser também por aí ou trata-se mais mesmo de subir a categorização da prova? Mudar a data, olhando a possibilidade de colocar a corrida num período onde o calendário LCI não está tão preenchido, poderia também ajudar.
por exemplo, nesta altura, vai ser, neste período da volta a Portugal, a volta à Polónia, que está a decorrer, uma corrida na Noruega e eu acho que também em França ao Tour de lá, ou seja, 3 provas, e como o Gonçalo disse, excetuando a Noruega, que está um bocadinho mais distante, as equipas onde estão sediadas, é muito mais perto ir a essas provas do que ir a Portugal. Ir à Noruega, eu cheguei lá a essas provas, a organização, a logística que dispõe para as equipas a nível de viagem e deslocação, torna fácil ir fazer uma competição na Noruega. E logicamente que isso pesa. Por outro lado, mudar a data, temos que pensar que a volta a Portugal é transmitida na RTP diariamente, não é? Em direto. Isso é algo que eu não sei se poderia ser possível. Nos quadros, nas grelhas da televisão, se encaixava o espaço para meter essa volta. Por exemplo, no mês de julho, está a decorrer a volta à França. Não sei se encaixava, se havia espaço depois para poder passar a volta a Portugal. Ou seja, e que depois ia penalizar a volta a Portugal sem televisão em direto, isso ia muito penalizada. A corrida, a organização e nós, equipas, não é? As equipas portuguesas é o lugar onde conseguem mostrar mais o seu patrocinador, a ter mais retorno do investimento. Não é fácil. Eu acho que se calhar o mais simples, apesar de não ser fácil, talvez o mais simples fosse a subir de escalão. Porque ao subir de escalão havia mais pontos e pelo menos as equipas espanholas já poderiam encarar a volta a Portugal como uma solução, uma possibilidade, porque dava-lhes os tais pontos que o Gonçalo falou, que eles atualmente contam de quase ao diário, até porque, e que é mesmo ao diário, a própria UCI atualiza diariamente o ranking, não é? Às vezes são etapas, 20 pontos, 50 pontos, alguns levam 5, mas a UCI atualiza diariamente o ranking. E atualiza porquê? Porque as equipas fazem essas contas, porque isso é a sobrevivência delas. Já que falaste em contas, deixa-me só dizer-te aqui, dar um exemplo concreto, não é? Vamos falar da Volta a Burgos, que também se disputa esta semana e casa mais ou menos em datas com o início da Volta a Portugal. Tu corres a Volta a Portugal e se ganhares a Volta a Portugal ganhas 125 pontos UCI. Se ganhares a Volta a Burgos, estamos a falar de 200 pontos UCI, mas depois tens os pontos, porque cada dia que envergas a camisola amarela, não é? Cada etapa, tudo isso conta e cada dia depois tens que duplicar ou triplicar os pontos também neste sentido. Se fizeres uma clássica, uma prova de um dia, tu tens 125 pontos para o primeiro classificado, portanto, tu num dia recebes o mesmo número de pontos que recebe o vencedor da Volta a Portugal, com 11 dias de esforço. Portanto, por isso é que eu dizia, claro, a Volta a Portugal deve, na minha opinião, é o evento de verão, é o evento que reúne a comunidade, os imigrantes que regressam, as romarias. Eu acho muito difícil, tradicionalmente, tirar a Volta a Portugal. Está muito enraizada no nosso verão. Era quase como os Jogos Sem Fronteiras e foi um trauma quando deixou de haver os Jogos Sem Fronteiras. Eu ainda hoje estou para recuperar disso. Mas eu acho que era bom associar à Volta a Portugal um evento de um dia. Porquê? Porque num evento de um dia tu crias uma prova por etapas e crias um evento de um dia. E se tu organizas 11 dias de volta a Portugal, depois passares a organizar 10 e fizeres uma clássica, depois tens ali quase o dobro dos pontos. E funciona um pouco a Figueira e o Algarve, não é? Ali juntos? Mais ou menos, sim. Uma prova chama a outra e faz sentido aquilo que fizeram na Figueira da Foz e eu gostava de ver o mesmo acontecer na Volta a Portugal, porque tu podes criar eventos na Figueira da Foz, crias a Volta ao Algarve, que tem a sua reputação internacional, o da Figueira também está a crescer, agora o Grande Prémio das Beiras, tudo isso são provas que são fundamentais e oxalá que tivéssemos mais. Mas a Volta a Portugal é uma corrida diferente. A Volta a Portugal tem a história, tem o peso das audiências, continua a ser um evento dos mais vistos. Cada dia que vais olhar para as audiências, vês que é dos programas mais seguidos. Portanto, eu acho que não se pode alienar este espectador e acho que este espectador podia até multiplicar-se por não sei quantos se viéssemos a ter outra vez, equipas de maior envergadura e melhores ciclistas na Volta a Portugal.
E José Azevedo, já falamos um bocado disto, não é? Mas subir a categorização tem muitos custos associados, não é? E o facto de termos uma empresa externa a organizar, uma empresa privada a organizar a volta a Portugal, significa naturalmente que esta empresa vai ter que ter um interesse no lucro financeiro dela mesma, não é? Ser a Federação Portuguesa de Ciclismo poderia mudar isso, não é? Porque ou seja, é uma organização que deixa de ter o lucro como principal objetivo, passa a ter como o principal objetivo é a promoção, o desenvolvimento do ciclismo em Portugal. O caminho, dado que estamos em ano de final de contrato com a Pódio, o caminho pode ser voltar a ter a UVP a organizar a volta a Portugal? Poderia ajudar também neste sentido de haver mais vontade para subir a categorização da prova? Não sei, lógico que não sei, muito sinceramente, se a Federação está interessada em organizar a volta, não sei se a Pódio está interessada em continuar na organização da volta. Não estou habilitado para esse tipo de respostas e acho que também não me compete a mim opinar. Quando se fala, e é algo muito curioso, muitas vezes em Portugal fala-se organizadores de provas, lucro, mas isso é normal. Isso para mim eu não vejo mal nenhum nisso, ou seja, ninguém organiza provas, ninguém trabalha para ter prejuízo ou para não ganhar nada, não é? Ninguém vai, no ciclismo profissional, o ciclismo profissional é um negócio, tem que ser um negócio. E quando esse negócio for rentável para todas as partes, há evolução. Só assim é que vai evoluir. Por isso, se a Pódio vai ganhar muito dinheiro, não há problema. É sinal que se calhar vão ter no ano seguinte mais capacidade de tornar o evento ainda melhor, se calhar cativar equipas a vir, aumentar o nível competitivo. Para mim está tudo bem. Eu só gostava de ver o nosso ciclismo progredir. E é o que eu digo. A preocupação que muitas vezes se comenta de que ganham dinheiro, tem que se ganhar dinheiro. O ciclismo profissional é isso, não é? E é bom sinal. Ganham dinheiro porque houve quem investisse, porque quem acreditasse no evento, e se colocou mais dinheiro é porque acha que justifica e porque vai tirar retorno disso. Claro. Para terminarmos, e até nesse caminho da recuperação da credibilidade que o ciclismo português tem vindo a fazer, poderemos ter a médio prazo uma equipa portuguesa promovida para essa segunda divisão, para o Continental, Gonçalo? Achas que pode ser possível? A mim perguntam-me o mesmo. Pois não sei se todas as semanas há sempre espectadores que perguntam quando é que vamos voltar a ter uma equipa portuguesa. Eu recordo-me que a última vez que tivemos não correu bem, não é? Porque foi a W52 Futebol Clube do Porto e infelizmente as coisas não acabaram bem e sobretudo não acabaram bem para os próprios ciclistas e para o staff, porque no fundo são aqueles que também acabam por sair diretamente prejudicados, além de todo o dano que provocam ao negócio do ciclismo, porque isto é realmente um negócio. Eu não comento corridas a troco de refrigerantes, eu comento corridas porque tenho uma família para sustentar e é o meu trabalho. E o mesmo acontece com os ciclistas e com os diretores e com os organizadores das corridas. Quanto à questão da volta a Portugal, aquela pergunta que tu há pouco fizeste, eu intrometo-me só para dizer uma coisa, é que as federações, no meu entender, e acho que na visão da UCI também, não estão vocacionadas para a organização de eventos. As organizações devem ser entregues às empresas privadas e eu diria que, seja a Pódio, seja outra qualquer, não faço ideia, porque temos outros organizadores também a trabalhar em Portugal, mas acho que a vocação da Federação deve ser a de proteger o ciclismo, de promover o ciclismo e a Federação também tem o seu papel importante e agora que está a começar o mandato do Cândido Barbosa, acho que ele tem noção da difícil tarefa que tem pela frente, porque há muitas coisas que em Portugal estão a ser bem feitas e há outras tantas que estão a ser mal feitas. Não é? Eu acho que o ciclismo feminino devia nos cair a cara de vergonha para perceber que em termos de seleção nacional, por exemplo, de feminina este ano, as elites femininas este ano não tiveram uma convocatória, foi agora anunciada uma nova selecionadora, mas eu elogio muitas vezes o programa de pista e acho que devo elogiar também outros programas, porque há realmente coisas dentro da Federação que se fazem bem, mas há outras que também, francamente, estamos a dar passos para trás. Recorda-me a pergunta que me lançaste ainda agora. Era sobre a subida de uma equipa portuguesa? A subida de uma equipa portuguesa, tens toda a razão. Olha, a subida de uma equipa portuguesa, parece-me que não há condições nesta altura para que uma equipa portuguesa suba. Eu também não conheço os orçamentos das equipas em detalhe. Não sei se há... Sei que, por exemplo, a Nicolor TN21, que é a equipa que mais compete no estrangeiro, pelo menos
segundo a minha percepção, ainda agora vão estar na volta à Grã-Bretanha, pelo segundo ano consecutivo. Sei que há outras equipas que fazem um esforço para ir competir a Espanha. Depende muitas vezes do interesse dos próprios patrocinadores, não é? Se o patrocinador tem o interesse em estar visível em determinados mercados estratégicos, pois é normal que as equipas tenham que criar essas condições, e isso por vezes passa por subir de nível. Agora, fazer parte do circuito pró-continental exige uns requisitos financeiros, exige uma envergadura física que me parece que nesta altura não há no ciclismo português. E acho que melhor do que eu para opinar sobre estas equipas é o José Azevedo, que já foi team manager e o único team manager português de uma equipa do World Tour. Enfim, temos o Ricardo Scheidecker também na Tudor e durante muito tempo no World Tour, que é também um artista dos bastidores, mas ele melhor do que ninguém poderá explicar-te estas coisas. Eu, desde a perspectiva de onde me encontro, de espectador e de comentador, segundo sei, não há interesse em haver uma equipa no próximo ano ou nos próximos anos na segunda divisão. Suponho que os diretores gostassem todos de o fazer, porque acho que um diretor quer competir nas melhores provas e os ciclistas ficariam todos muitíssimo motivados, mas é preciso que um patrocinador ou mais se reúnam para poder reunir, pois eu diria que no mínimo para poderem competir tranquilamente mais de 1 milhão de euros, e se calhar fico curto, não é? Se calhar 1 milhão e meio de euros só para poder competir em algumas provas. Agora, se tu quiseres fazer um bom programa internacional, se calhar estamos a falar de mais milhões de euros, e o ciclismo está em crescimento. As equipas do World Tour, por exemplo, estão com orçamentos disparados, descontrolados, e nesta altura temos 4, 5 equipas com orçamentos muito potentes, e isso faz o quê? Faz com que as outras equipas para o time, que ainda por cima não têm nenhuma garantia de convites para as provas durante o ano, qual é a motivação de um patrocinador de meter dinheiro no meu Pro Team quando não tem garantia de ser convidado para os eventos do World Tour? Claro. José Azevedo, para fecharmos, é possível talvez a médio prazo termos uma equipa portuguesa com Pro-Continental, eventualmente FAPEL? Não é fácil, não é fácil. Claro. E eu tenho a experiência e o conhecimento, porque estive nesse cargo, dos números e do que é a gestão de uma equipa World Tour. E esses números subiram bastante nos últimos anos. Houve uma grande inflação dos orçamentos. Mas a experiência que eu tenho, eu sei qual é o número capaz para poder fazer uma equipa Pro-Conti, ou o número mínimo para se fazer uma equipa Pro-Conti, e o número mínimo para poder ter uma Pro-Conti competitiva. Uma Pro-Conti que permita entrar nas provas World Tour com frequência. Tipo uma Tudor, uma Q36,5, uma Total, que são realidades diferentes de uma Ken Pharma, da Euskaltel ou das Pro-Teams italianas, falando mais nessas. E nós, neste momento, os nossos orçamentos estão muito longe desses números. Mas muito longe. Mesmo de uma Pro-Team que compete tipo uma Pro-Team espanhola. Nossa realidade orçamental está muito longe desses valores. É lógico que é necessário investimento. Se me perguntar se eu gostava, claro que sim, eu montei este projeto e uma das ambições que eu tinha era essa. Sabendo sempre, consciente, e nunca daria esse passo se não tivesse aquele número que eu entendo que é o número mínimo para poder dar esse passo. Porque eu acho que ser Pro-Team, há coisas que eu não abdico. A forma de trabalhar, as condições de trabalho. Por exemplo, a equipa que eu dirijo, a minha equipa, apesar de sermos uma continental, é uma equipa bem estruturada, onde os corredores têm todas as condições de trabalho. E eu nunca iria abdicar desse tipo de forma de trabalhar. A FAPEL está no ciclismo, este projeto leva 4 anos. Se me pergunta a FAPEL se dá esse passo, muito sinceramente, não lhe sei responder. Eu sei que a FAPEL está no ciclismo, gosta de estar no ciclismo e estará enquanto nós quisermos, enquanto nos deixar. Foi uma boa hora de conversa, José Azevedo e Gonçalo Moreira. Muito obrigado aos dois. José Azevedo, muito boa sorte para a volta. Gonçalo, um bom trabalho para ti. A tertúlia Bola Branca vai estar disponível no YouTube da Renascença e também em todas as plataformas habituais de streaming. Um abraço aos dois. Bola Branca. Bola Branca.
Tertúlia Bola Branca.